Fala pessoal, e aí, tudo certo? Tudo bem com vocês? Então, Ale Machado na área, estou por aqui para falar sobre o Internacional, falar sobre esse momento complicado do Internacional na parada para o Mundial de Clubes da FIFA que começa amanhã à noite. Mas o vídeo de hoje não é para falar do Mundial, o vídeo de hoje é para a gente falar um pouquinho, para a gente conversar sobre o momento do Internacional, principalmente no Campeonato Brasileiro. Eu sou Ale Machado, esse é o canal do Ale, vem comigo para a gente falar de Internacional. Pessoal, vamos lá. Ontem à noite, quinta-feira, Dia dos Namorados, o Internacional entrou em campo pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, lá em Belo Horizonte, na Arena MRV, para encarar o Atlético Mineiro, treinado pelo Cuca. Bom, o Internacional até começou bem, pelo menos os 15 primeiros minutos do primeiro tempo, o Internacional começou bem, pressionando a saída de bola do Atlético Mineiro. Teve uma bola na trave do Bruno Tabata, que aliás fez uma boa partida enquanto esteve em campo. Teve duas jogadas perigosas do Rafael Borré, uma numa assistência do próprio Bruno Tabata, que ele cabeceia na trave, e depois também um chute forte do Rafael Borré, que o goleiro do Atlético Mineiro conseguiu fazer uma excelente defesa. Fora isso, nada mais de produtivo na partida do Internacional. Aquele ímpeto, aquela vontade de pressionar a saída de bola do Atlético Mineiro durou exatos 15 minutos. Depois disso, o Internacional morreu em campo e o Atlético Mineiro, que tem bons jogadores, tem Gustavo Scarpa, tem também o Dudu, tem o Hulk, tem o Igor Rabelo, tem o Gustavo Gomes, tem bons jogadores, tem o próprio Rony também, tem bons jogadores, acabou sendo superior ao Internacional e com isso fez 2-0, venceu a partida e colocou o Internacional na zona do rebaixamento. E é sobre isso que a gente vai falar. A gente vai falar sobre o Internacional estar na zona. E não é naquela zona boa, não. É na zona do rebaixamento. O Internacional vai permanecer durante 30 dias na zona do rebaixamento. Se vai sair depois do Mundial, na retomada do Campeonato Brasileiro, isso a gente não sabe. Vai depender do desempenho do Internacional dentro de campo. Por enquanto, o que eu posso dizer para você é que a campanha, que a apresentação do Internacional, ela é patética. E o que me chamou muito a atenção no jogo de ontem foi a postura do Roger Machado. Apático, acomodado, os braços para trás, como se tudo estivesse bem. Eu não vi um Roger enérgico, eu não vi um Roger orientando os jogadores. Muito pelo contrário. E aliás, o Roger ontem, ele fez tudo errado. Ele escalou errado porque ele voltou, ele insistiu de novo com os três volantes, Ronaldo, Bruno Henrique e Thiago Maia. E depois, quando ele fez as trocas no segundo tempo, ele piorou tudo. Porque ele tirou os três jogadores que estavam bem na partida. O Thiago Maia, que vinha fazendo uma boa partida, o Bruno Tabata, como eu já havia mencionado, e o Rafael Borré. Ele tira os três melhores jogadores, coloca Diego Rosa, Iago Noal, que só tinha jogado até então uma partida na temporada pelo Internacional, empilha atacantes Gustavo Prado, Ricardo Matias, mantém o Wesley, que não fez nada a não ser tentar simular faltas, e nada funcionou. O Internacional não conseguiu fazer um único gol no bagunçado time do Atlético Mineiro. Com isso, o Internacional entra na zona do rebaixamento, é o 17º colocado, tem 11 pontos. E o pior, se a gente for olhar para os números, é que a coisa só piora. Essa é a pior campanha do Internacional no Campeonato Brasileiro dos pontos corridos. O Internacional, em 12 jogos, fez 11 pontos. Apenas 2 vitórias contra o Cruzeiro, na segunda rodada do Brasileiro, um Cruzeiro que estava aí aos trancos e barrancos tentando se ajustar e que hoje é o segundo colocado do Campeonato Brasileiro, e contra o Juventude, que está na zona do rebaixamento, é o 19º colocado. Fora isso, são 5 empates contra Fortaleza, Grêmio, Mirassol e o Sport Recife. E 5 derrotas. Como a de ontem, diante do Atlético Mineiro. Aí, você deve estar pensando assim, mas Alê,
poxa, o Inter não está tão bem assim no Campeonato Brasileiro porque está focado nas Copas, né? A própria diretoria, principalmente o José Paulo Bisol, né? Vice de futebol do Internacional, ontem desastrosamente deu uma péssima coletiva no pós-jogo. Ele disse que o Inter pagou um preço muito caro por estar disputando as Copas, estar vivo nas Copas e principalmente está pagando um preço muito caro por ter conquistado o Campeonato Gaúcho. Vamos lá. Do que vale a conquista do Campeonato Gaúcho? O que isso nos traz? O que isso nos leva? O que isso nos dá de presente, a conquista do Gauchão? Se você não sabe, eu vou te dizer. Nada. Sabe por que foi importante para a diretoria do Internacional e para aquele torcedor mais fervoroso do Internacional? Sabe para que serviu a conquista do Gauchão? Foi para impedir o Grêmio de conquistar o Octa. E eu vou dizer para você, como colorado que sou, tá? Se o Grêmio tivesse conquistado o Octa, não ia mudar nada na minha vida. Porque o que eu quero, como torcedor do Internacional, é que o Internacional conquiste títulos de expressão. Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, que não conquista há mais de 40 anos. É isso que eu quero que o Internacional conquiste. Eu tô cagando e andando pro Campeonato Gaúcho. Então, para mim, não faz diferença se o Grêmio conquistasse o Octa. Não ia mudar nada. Mas, para essa diretoria, que não ganhou nada até então, para essa gestão do presidente Alessandro Barcelos, valia muito conquistar o Campeonato Gaúcho. E a conta está aí. Jogadores se lesionando seguidamente. Ah, mas alguém vai argumentar aqui que, poxa, ali, olha o calendário. Jogo quarta, domingo, quarta, domingo. Bom, mas esse calendário apertado não é exclusividade do Internacional. Todos os clubes estão com este calendário, jogando quarta e domingo. Ah, Lê, mas tem as lesões. Tem lesão. Mas muitos clubes também têm problemas de lesão. Não é um problema, de novo, exclusivo do Internacional. Então por que o Internacional está nessa situação no Campeonato Brasileiro? Porque o Internacional, desde o empate contra o Fortaleza na terceira rodada do Brasileiro, lá no Castelão, o Internacional abriu mão do Campeonato Gaúcho. O Internacional tá nem aí pro Campeonato Brasileiro. O Internacional abriu mão do Campeonato Brasileiro. Tanto abriu mão do Campeonato Brasileiro que o Roger, na coletiva pós-jogo contra o Maracanã pela Copa do Brasil, disse na coletiva pós-jogo que o título que o Internacional pode vir a ganhar é a Copa. E ele estava se referindo à Copa do Brasil. Ele não estava nem sequer falando da Copa Libertadores. Ou seja, a partir do momento que o meu técnico diz isso, que o que importa é a Copa e não o Campeonato Brasileiro, como que eu vou enfiar na cabeça dos jogadores que eles têm que jogar a valer o Campeonato Brasileiro? Então, o que está acontecendo hoje com o Internacional, esse descaso do Internacional com o Campeonato Brasileiro, é culpa da diretoria, que avalizou, é culpa do técnico Roger Machado, e aliás, a culpa do Roger é muito maior, porque além dele avalizar isso, do Inter tá nem aí, virar as costas pro Campeonato Brasileiro, ele não consegue taticamente fazer o time jogar. Ou ele se amarra nesse esquema que não funciona com os 3 zagueiros, ou ele não consegue sair de obstáculos impostos pelo time adversário. Isso significa o quê? Que o Roger Machado é um técnico limitado? Não sei, talvez sim. É só a gente olhar o retrospecto do Roger como treinador. O que ele conquistou como treinador na sua carreira? Fora campeonatos regionais. Qual foi o título de expressão do Roger Machado como treinador? É um bom treinador? É um cara estudioso? É. É um cara respeitoso? É. Mas eu preciso mais. Eu preciso mais. Eu preciso que nesses momentos ele saiba fazer o time jogar. Ele saiba tirar o que os jogadores têm de melhor. Se ele não está conseguindo isso, eu posso ter 2 leituras. Uma, ou o grupo não está mais comprando a ideia dele, ou
ele não tem mais capacidade de se fazer entender. E qualquer um dos dois cenários só leva a um caminho, que é a saída do Roger Machado. O momento de trocar é agora, que tem a parada de 30 dias. Mas como é o Internacional, a gente sabe que não vai acontecer nada. O Roger não vai ser demitido, tá? Por mais que você pressione ainda as redes sociais e vote nas enquetes que tem rolando por aí no YouTube, se você quer ou não a saída do Roger, o Roger não será demitido. Ponto. Tá? Isso não vai acontecer. Não vai acontecer porque a direção não quer demitir o Roger. E também nós temos um outro problema, que é, você demite o Roger, eu concordo que o Roger tenha que sair, tá? Eu acho que o Roger já chegou no teto. Eu não acredito que o Roger consegue tirar mais alguma coisa desse grupo de jogadores. Mas se demite o Roger, vem quem? Vem quem? Eu vi muita gente ontem falando assim, mas pode vir o Tite. Gente, o Tite tá com problemas de saúde, problemas pessoais de saúde. O Tite não vai treinar ninguém esse ano. O Tite não quer também treinar nenhum clube no futebol brasileiro. O Tite ainda sonha em treinar um clube grande da Europa. Só que esse convite de clube grande da Europa, é bom o senhor Adenor Bach entender que esse convite não vai chegar, porque o Tite não é a última bolachinha do pacote. Já estou deixando claro aqui que eu não gosto do Tite, nunca gostei. É mais um do mesmo, mas tem muita gente que cai de amores pelo Tite. Então assim, a gente está numa sinuca de bico. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Ale, mas agora o Inter vai ter 30 dias aí, tem abertura da janela, vão ter contratações, vão ter jogadores que vão chegar, os jogadores que estão lesionados vão voltar, e depois o Internacional vai ter uma sequência de 3 jogos antes de começar as oitavas da Copa do Brasil, pode somar 12 pontos e subir na tabela. Poder, pode. Poder, pode. Que os jogadores voltarão da lesão? Sim, voltarão. Que o Inter vai se movimentar na janela de transferência? Vai. Que o Inter vai vencer os 3 jogos que ele tem, Vitória da Bahia, Ceará e Vasco? Isso eu já não sei. Com o futebol que o Inter vem apresentando, eu posso dizer para você hoje que o Inter não ganha do Vitória, do Ceará e do Vasco. Mas não ganha mesmo. E aí, como é que fica? Eu não vou nem falar da Copa do Brasil contra o Fluminense. Eu vou falar sobre isso quando chegar mais perto do confronto. Ale, mas tem a janela. O Inter vai trazer gente. Vai. Sabe quem que o Inter quer trazer? Sabe quem é o jogador que o Inter, que o departamento de futebol do Internacional entende que é o cara que vai chegar e que vai mudar a cara do Internacional dentro de campo? Sabe quem é? Kaique, do Juventude. Kaique, volante do Juventude, que já foi treinado pelo Roger Machado, tem 29 anos, tem 5 jogos nessa temporada de 2025, vem de uma lesão séria no ligamento cruzado anterior do joelho. E sabe quanto que o Juventude quer pelo Kaique? Para negociar o Kaique, o Internacional? 7 milhões de reais. Mas não é só isso. É 7 milhões de reais mais o empréstimo de 2 jogadores do Internacional com o Internacional pagando salário. É isso que vale o Kaique, que jogou 5 jogos na temporada de 2025, que é volante do Juventude, que é o 19º colocado no Campeonato Brasileiro, que está na zona do rebaixamento. É esse cara que o Internacional acredita, que o Roger Machado acredita, que vai mudar a cara do Internacional depois do Mundial. Então, minha gente, não fiquem esperando uma grande contratação de Pará-Aeroporto, porque essa contratação não vai vir. Quem vai chegar, e não vai ser nem de avião, vai ser de ônibus, é o Kaique, do Juventude. Isso se o Inter aceitar, e é provável porque é a cara do Internacional fazer isso, pagar 7 milhões de reais, ainda emprestar 2 jogadores e ficar pagando salário para eles jogarem no Juventude. Ou seja, o Internacional, ele está se nivelando por baixo. Ele não está mirando para cima, ele está mirando para baixo.
E aí, isso é culpa do Roger também. Porque o Kaique foi treinado pelo Roger. O Ronaldo, que hoje está no Internacional, foi treinado pelo Roger no Juventude. E a gente vê que o Ronaldo, por mais esforçado que seja, ele é só um jogador esforçado. Mas o Inter foi atrás porque o Roger pediu, assim como está pedindo o Kaique. Alguém precisa encostar no Roger Machado e dizer para ele que ele não está treinando o Juventude. Que o Internacional não é o Juventude B. Alguém precisa dizer para o Roger Machado que o Internacional é um time bicampeão de Libertadores, campeão mundial e foi o primeiro clube brasileiro a conquistar a Copa Sul-Americana. Alguém precisa de repente pegar o Roger e fazer um tour pelo museu do Internacional para o Roger, quem sabe, entender o tamanho e a importância e o peso do clube que ele está treinando. Talvez o Roger não tenha entendido isso. E eu vejo muita gente da imprensa, muita gente das rádios, das emissoras de TV e aqui no YouTube também defendendo fervorosamente o Roger Machado, como se o Roger Machado fosse um deus e não pudesse ser criticado. Olha só, Pep Guardiola, que é um dos maiores treinadores do mundo, é criticado. Então por que o Roger Machado não pode ser criticado? E vou além. Se o Roger Machado hablasse, ele já não estaria mais no comando técnico do Internacional. Se o que está acontecendo hoje com o Internacional acontecesse com o Eduardo Cudê, se fosse o Eduardo Cudê ontem que tivesse perdido para o Atlético Mineiro e colocasse o Inter na zona do rebaixamento, hoje o Cudê estava demitido. Hoje ia ter protesto no aeroporto, ia ter protesto da torcida, o vidraceiro ia trabalhar lá no Internacional, ia ser um Deus nos acuda e todos os veículos de imprensa do Rio Grande do Sul iam estar pedindo a cabeça do Cudê. Mas como é o Roger, como ele é da aldeia, como ele é querido, como ele é educado, como ele é parça, nada acontece. Então, gente, a situação é muito séria. É muito séria. Ah, Lê, mas o Internacional está nas oitavas da Libertadores e da Copa do Brasil. Fez mais que a obrigação. Vamos lá, o Internacional chegou nas oitavas aos trancos e barrancos contra o Maracanã, que joga a Série D do Campeonato Brasileiro. Vamos lembrar que o Internacional não teve capacidade de vencer o Maracanã no Beira-Rio. Então, o Inter chegar nas oitavas da Copa do Brasil é o dever de casa, é água com açúcar. Fez o que tinha que fazer. Agora eu quero ver se vai ter competência de passar para as quartas de final. Quero ver se vai ter competência de passar pelo Fluminense. Esse mesmo Fluminense que veio em Porto Alegre, no estádio Beira-Rio, e meteu 2 no Internacional. Ah, mas o Internacional está nas oitavas da Libertadores. Fez mais que a obrigação. E vamos lá, tá todo mundo falando aí que mas o Internacional terminou a fase de grupos como líder do seu grupo. Só que quase não se classificou. Foi para o último jogo da fase de grupos correndo risco de, com os resultados paralelos, e se perdesse para o Bahia, de estar na repescagem nos playoffs da Sul-Americana. Então não é tudo isso, não é esse mar de rosa não que está todo mundo falando. Se vocês querem se iludir, se iludam. É um direito de vocês. Eu não me iludo. Não me iludo mesmo. Vou elogiar quando tiver que elogiar e vou criticar quando tem que criticar. E esse é o momento de criticar, sim. Se não for agora, vai ser quando? E eu não vou nem falar dos dirigentes que estão viajando, né? O D'Alessandro está de férias. O Alessandro Barcelos está nos Estados Unidos, foi para a Disney. E aí? Vamos lá, gente. O Internacional não é o Juventude, não, tá? Com todo respeito ao Juventude. O Internacional não é a casa da mãe Joana, não. Para todo mundo achar que faz o que bem entende. Aí quando ganha, todo mundo aparece, todo mundo quer dar coletiva, todo mundo quer dar letrinha para jornalista, todo mundo quer dizer como é que o torcedor tem que se comportar. Mas quando perde não aparece ninguém, fica todo mundo escondido. Então assim, a situação é séria, é muito séria. Teremos aí 30 dias de muitas especulações, de possíveis saídas, de possíveis e algumas chegadas, e não esperem que vai chegar 5, 6 jogadores, porque não vão chegar 5, 6 jogadores. Se chegar 2,
É muito. É muito. Então teremos aí 30 dias de fortes emoções, torcedor colorado, e teremos ainda um retorno para o Campeonato Brasileiro com muitas emoções. E só para dizer para o seu Roger Machado que esse calendário de domingo, a quarta, domingo, ele vai voltar, tá? Ele vai voltar. O Internacional só não vai ter esse calendário apertado se o Internacional for incompetente e cair fora da Copa do Brasil e da Libertadores. Aí vai ter só o brasileiro. E aí pode ser que, tendo só o brasileiro, como acontece todo ano, né, ali por agosto e setembro, o Internacional dá um gás e chega lá entre os 5. É muito pouco. A ambição do Internacional é muito pequena para um time que já foi grande. Mas parece que aqueles que estão dentro do Internacional não sabem a magnitude, o tamanho real do Internacional. Eu sou Ale Machado, esse é o canal do Ale. Te inscreve no canal, ative as notificações, deixa até o like e compartilha. Boa noite.